Questão 21 do Enem 2021, primeira aplicação. Vamos aqui ao enunciado. Os textos 1 e 2 abordam a situação dos reservatórios de água doce do planeta. Entretanto, a divergência entre eles está na ideia de que é possível o quê? Então, reparem, nós temos dois textos e a gente já sabe de antemão que eles vão abordar a situação dos reservatórios de água doce do planeta. Mas qual o detalhe? Há uma divergência entre eles, uma diferença de opinião. Então, nós temos que descobrir qual é essa divergência. Então, vamos aos textos. Texto 1. O mito da estiagem em São Paulo. Os estoques de água doce são inesgotáveis, na medida em que são alimentados principalmente pelos oceanos, infinitos via evaporação e precipitação, ou seja, pelo ciclo hidrológico, que depende de forças físicas as quais o homem nunca poderá interromper. Enquanto existirem, o ciclo funcionará e os estoques de água doce nos continentes serão repostos indefinidamente. Obviamente que a água não se distribui equitativamente pelo planeta. Há regiões com muita água, normalmente na zona tropical, na qual a evaporação é maior, e regiões áridas, onde, por razões específicas da dinâmica climática, as taxas de evaporação são maiores do que a precipitação, gerando déficit de reposição de estoques de água doce. Muito bem. O título fala sobre esse mito da estiagem em São Paulo, ou seja, que essa estiagem é falsa. Por quê? Porque o texto 1 mostrou que os estoques de água doce são inesgotáveis. A água será sempre reposta de forma indefinidamente, né? Vamos agora ao texto 2. Ver qual é a divergência. O processo de sedimentação no fundo do lago de um reservatório é um processo lento. Os sedimentos estão formando argila, que é uma rocha impermeável. Então a água daquele lago não vai alimentar os aquíferos. Mesmo tendo muita quantidade de água superficial, ela não consegue penetrar no solo para alimentar os aquíferos. Se for usada no consumo, ela vai simplesmente evaporar e vai cair em outro lugar, levada pelas correntes aéreas. Isso é outro motivo pelo qual os aquíferos não conseguem recuperar seu nível, porque não recebem água. Reparem que o texto 2 fala aqui, sim, que no fundo do lago tem essa água doce, mas se não for usada vai evaporar ou vai para outros lugares, né? E pode, claro, por inferência, ter estiagem. Pode faltar, enquanto o texto 1 diz que nunca vai faltar. Então a divergência está aí. Voltemos ao enunciado. Os textos 1 e 2 abordam a situação dos reservatórios de água doce do planeta. Entretanto, a divergência entre eles está na ideia de que é possível a. Manter os estoques de água doce. Correto, né? O texto 1 diz que é possível manter esses estoques de água, já o 2 diz que não. Então, essa afirmativa está correta. Por quê? Porque ela resume bem essa divergência entre eles. B. Utilizar a água superficial para o consumo. Sobre água superficial só o texto fala, mas que ela pode se evaporar, pode ir para outros lugares, né? Então não é essa divergência que acontece nos textos. Incorreta. C. Repor os estoques de água doce em regiões áridas. Reparem que não precisa repor os estoques de água em regiões áridas, porque o texto 1 afirma que ali há muita água. Então é incorreta. C. D. Reduzir as taxas de precipitação e evaporação de água. O texto 1 não diz isso, não diz que precisa reduzir taxa de precipitação de água nenhuma, né? Incorreta. E equalizar a distribuição de água doce nas diferentes regiões. O texto 1 diz que não se distribui a água, claro, de forma equitativa, né? Mas não é dito que precisa equalizar essa distribuição de água aqui nas diferentes regiões. Então é incorreta, gabarito é A.